Oi, gente linda! Hoje vamos fazer uma tiragem novamente da mesa real para o Jan e a Mão, né? Vamos ver se aparece alguma coisa diferente, alguma coisa nova depois de tanta coisa, alvoroço que está rolando na internet. Gente, eu olhei a mesa real antiga dele e não mostra nada disso, tá? Tipo assim, eu creio que ele não sinta sentimentos, tá? Porque as cartas aqui nutrem o que a gente pensa. Se você não pensa, não tem como aparecer nas cartas. É o que eu penso, tá? Então, creio eu que ele não nutre sentimentos, seja só por trabalho mesmo com a Sarah Bluma. Mas vamos fazer uma mesa real com todas as cartas, fazer a leitura ao redor do homem, fazer novamente a leitura das pontas da carta. Eu acho bem interessante esse método, né, de leitura. Não, filha, é tudo as cartas, não é para cair nenhuma. Vamos lá, se concentrar então no Jan. Se concentrar no Jan, sobre a mesa real. Vamos ver se conseguimos descobrir algo novo depois desse auê todo, né? Se vai aparecer alguma nova mensagem, gente, não sei. Vamos ver o que a mesa real fala e vamos começar. Já começa pela raiva, já começa pela colheita. Vixe Maria! Eu quero fazer uma leitura geralzona das cartas, tá? O que eu vejo as cartas seguidas. Quero fazer uma leitura certíssima das coisas. E vamos ver o que vai acontecer. Eu vou ter que ir comendo, né? Um pouco, porque é muita carta na mesa, né? Senão não cabe todas as cartas, né, gente? Ó, o homem. Olha que interessante, gente. Não, para. Olha que interessante. Eu tenho que fazer a leitura ao redor dele, tá? Olha onde ele me cai. Na raiva, no agir do impulso, na colheita, nos cortes. Vamos lá. Olha só. A carta aqui dos pássaros, ela é a carta que simboliza a arte de estar no meio público, tá? Eventos, danceteria, boates. Vamos lá. Meu, que interessante. Muito interessante. Gente, olha as cartas ao redor do Jan. Nossa, ele cavou a própria cova. Olha a mesa real antes, olha a mesa real agora. Nossa vida. Tá punk. Olha as escolhas que uma pessoa faz na sua vida, o que muda. Vocês ainda conseguem ver, né? Eu acho que vai ficar uma fileira, talvez, sem que vocês vejam. Mas vamos lá. Ah, sobrou 4 cartas para vocês que vocês talvez não vejam. Ai, consegue ver sim, porque aqui no final a gente coloca assim, né? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ler por essas 4 cartas finais e dar um parecer, tá? O meu parecer é que muitos contratos finalizaram com a atitude de ontem. Eu estou falando na última atitude dele, tá? Essa mesa real é nos pensamentos da última atitude dele. Muitos contratos finalizaram, como muitos também tiveram começos. Muitas finalizações de amizade, como muitas amizades recomeçando. Então, a atitude dele teve muitas coisas boas e muitas coisas ruins para ele. Vamos tirar fora essas cartas. A carta principal que agora eu quero que vocês olhem é aqui. Ele, o centro das atenções e realmente o centro das atenções. A carta dos pássaros simboliza essa parte toda de estar em público,
de estar em festa, de estar em parceria, de conhecer pessoas. Então, realmente, ele quis isso. Ele quis isso. Mas olha o que ocasionou isso, gente. Olha o que ocasionou isso. Eu tenho que devolver as cartas da ponta depois, porque eu preciso, né? Olha as coisas ao redor dele. Olha a... Eu vou tirar do passarinho, porque eu quero que vocês enxerguem o que ele ocasionou, tá? Olha isso aqui. Caixão. É o fim. Fim e início de algumas coisas. Fim de ciclos. Cansaço, o rato, estresse. Aquelas ansiedade, as rupturas. A foice aqui, ela simboliza isso, tá? As rupturas, as colheitas. Então, assim, tu colhe aquilo que tu quer. A energia do urso é agir por impulso. Então, olha só, ele agiu por impulso. Deixa eu botar o urso aqui, porque o urso ainda volta, tá? Ainda volta com as cartas das pontas. As cartas das pontas, nós temos essas daqui. O que eu vejo aqui? Eu vejo o passado sendo muito instável, né? Eu vejo o passado ficando no passado. É o que eu vejo aqui. Com essa atitude dele de impulso, eu vejo o passado não querendo sair mais do passado. É isso que eu vejo nesse momento. Vamos lá. Vamos fazer acontecer, que aqui tem muita coisa boa. Agora a gente vai por fileira, tá? A fileira aqui de cima, ela fala assim, ó, de coisas grandes no caminho dele, coisas bem demoradas, mas que vai vir assim com uma força bem grande. E vai ter a vitória, vai ter o progresso, vai ter o reconhecimento, tá? O fazer dar certo, o fazer das coisas. O chicote, ele vem aqui para dizer tudo isso. Vamos atrás, correr atrás, porque ele vai ter que correr atrás. Então, assim, coisas grandes demoram, o dinheiro vai demorar a chegar. Mas vai vir coisas grandes sim, tá? O coração dele tá bem confuso, porque, olha só. Porque a traição existe. Nesse momento aqui, a cobra é a traição, porque está do lado de carta ruim. Sempre que a cobra estiver do lado de carta ruim, ela é traição. Não tem outra explicação. Quando ela cai do lado de cartas boas, ela é início, recomeço. Então, a raposa fala aqui que por mais que os teus pensamentos estejam piores, por mais que o teu coração esteja triste, houve traição de pessoas ao teu redor, tá? Mas com isso vai te abrir o caminho. Com isto, você vai enxergar quem realmente você merece. Então, vai chegar na sua vida ainda alguém que não é quem está na sua vida. As cartas aqui vão mostrar isso aqui. Não é essa pessoa que está na sua vida. Vai vir. E pelo que eu tô vendo, não é alguém do passado. Vai ser alguém novo. Eu fiz uma leitura de um vídeo falando isso, que viria alguém novo. Já que com a Demet estava difícil. Mas que demoraria. As cartas aqui estão confirmando isso, tá? Agora vem a outra parte aqui, onde confirma totalmente isso que eu estou falando, tá? Totalmente, ele vai casar, tá? Casamento. Ai, como que tu fala de casamento? Porque tem várias cartas de promessas, boas notícias. A mulher na vida dele, que vai chegar, tá? A aliança junta com todas essas cartas. A aliança é o contrato, a união, pois tem uma casa, o companheirismo, fidelidade, a união estável, a chave de abrir, fechar as coisas, de ter coisas boas na sua vida. E o sol iluminando. Então, ele vai ter alguém na vida dele que não é ninguém do passado. Vai entrar alguém na vida do John
que não é ninguém do passado. Ele vai ter alguém novo, tá? Agora a parte final, as coisas que vão acontecer, além da mulher que também vai aparecer. No caminho do Jan, já temos alguns trabalhos pequenos, tá? Já acontecendo, algumas coisas boas. Temos bastante segredo na vida dele também. Ele sente que não pode falar tudo. Ele é guiado pela espiritualidade, pelas coisas que ele acredita, né? Então, o Jan tem bastante coisas boas na vida dele já acontecendo. Por mais que ele tenha feito todo aquele auê, vai gerar um engajamento para ele que, querendo ou não, vai resultar talvez naquilo que ele pretende. A gente não sabe o que ele pretende. A torre, que são as últimas cartas, né? Com as montanhas aqui, simboliza as dificuldades que ele vai passar para conquistar aquilo tudo, tá? Ele vai passar por dificuldades, por isolamento, mas quando acabar isso, ele vai encontrar a felicidade, ele vai encontrar as coisas que ele procura, ele vai encontrar as coisas da vida que ele necessita. Então, o Jan vai ter coisas boas na vida dele, sim. Vai ter pessoas que vai ajudar ele, né? E isso tudo que ele fez faz parte de um planejamento dele. Talvez ele tenha planos que a gente não conhece, ele tenha planos que a gente não saiba, mas que está no caminho dele. Ele sabe o que ele está fazendo, até porque ele não é nem uma criança, então tá tudo planejado. Mas a pessoa com quem ele vai ficar ainda não está do lado dele, não é essa pessoa. Vai chegar alguém muito especial na vida do Jan.